Bom, vamos para a entrevista coletiva com o técnico Zé Ricardo, depois da vitória do Vasco 4-2 sobre o Volta Redonda na estreia do Cariocão 2022. Antes de mais nada, um prazer falar contigo, Zé, depois de muito tempo. É o André Marques falando aqui. Parabéns aí por essa estreia e por esse recomeço. Começando aqui com a pergunta do Thiago Tostes, do Arena FC. Ele mandou por escrito aqui. Pergunte ao Zé Ricardo se ele ficou satisfeito com o que o Vasco produziu e quanto ainda esse elenco atual do Vasco tem para evoluir durante o Carioca. É a pergunta do Thiago Tosti. Boa noite, Zé. Boa noite, André. Antes de mais nada, é um prazer falar contigo novamente. E ao Thiago, a resposta é que quantificar é muito difícil, né, nessa fase. Eu acho que toda a equipe que estreia numa competição, numa temporada, tem margem de crescimento, né? A gente acredita que possa também aumentar essa margem de crescimento. Hoje tivemos uma partida muito difícil. Eu acredito o Volta Redonda como um dos melhores trabalhos aqui, tirando as quatro equipes grandes, né? Equipes de camisa. E muito difícil jogar aqui, né? Lembrar que o Volta Redonda já vem trabalhando aí desde o dia 25 de novembro. Se eu não me engano, conseguiu fazer 6 amistosos nesse período, a gente conseguiu fazer apenas 2. E com isso já era esperado que nós não apresentássemos 100% do nosso rendimento e 100% daquilo que a gente acredita, né? Mas o que eu falei para eles antes do jogo é que a gente tinha que procurar fazer o máximo daquilo que nós trabalhamos. E certamente se a gente tivesse isso, seríamos competentes a ponto de conseguir um bom resultado, né? Então fizemos um primeiro tempo onde já era esperado a Volta Redonda pressionar a gente, exatamente por essa diferença de preparação, jogando em casa. A equipe tem muitos comportamentos ofensivos interessantes, a equipe do Neto, e certamente passar aquele primeiro momento de pressão, se assentar no jogo foi, acho que, o ponto principal da nossa equipe. Depois, a volta para o segundo tempo, o quarto gol acaba dando uma tranquilidade, apesar da gente tomar o segundo. Eu acho que a experiência de alguns jogadores também ajudaram para controlar a partida e levar os 3 pontos nessa primeira rodada. Agora a pergunta do Marcelo Marinho, da Rádio Litoral News. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória, parabéns pela estreia. Zé, a gente sabe que futebol é feito de processos. E que começar a trabalhar com um time também é feito de processos. Eu queria saber mais do que da atuação do Vasco, o que você já enxergou do seu trabalho no Vasco da Gama hoje, nessa pré-temporada, nesse processo de pré-temporada que vem nesse mês de janeiro, que você viu sendo concretizado hoje dentro de campo. Você já vê que é uma pré-temporada, é um trabalho que está dando resultados, que você já se enxerga no que o Vasco da Gama apresentou hoje dentro de campo? Obrigado. Oi, Marcelo, boa noite. Sem dúvida, tem muita coisa pela frente, né? Eu acho que o processo ideal de uma temporada para outra é você manter a sua base. O processo no Vasco esse ano não pode ser feito. A gente espera que nas próximas temporadas a gente não precise trazer tantos jogadores, né? Mas esse processo desafiador foi me dado essa responsabilidade, e junto com o Carlos Brasil, com a direção, com o comitê, com o presidente, a gente está tentando entregar ao elenco do Vasco jogadores que realmente se comprometam com a nossa camisa e que a gente consiga fazer uma temporada de êxito, né? Sobre a questão de ter a cara do Zé Ricardo ainda, algumas coisas nós conseguimos aplicar, mas eu entendo que até pela pressão da estreia, pelo tempo pequeno que nós tivemos, pela questão da confiança de alguns jogadores que estão vestindo pela primeira vez a camisa do Vasco, que é uma camisa muito pesada, saber que muitos iam sentir mais do que o outro. Os meninos que tiveram tantos problemas no ano passado, também dá confiança para que eles pudessem jogar. Muito disso também acaba influenciando, mas eu acho que o momento de construção a gente já conseguiu alguma coisa de saída de bola. Tivemos um gol numa jogada ensaiada também, que a gente entendia que poderia acontecer, acabou acontecendo. As nossas transições ofensivas também aconteceram, boa parte delas a contento. Então acho que é um processo longo ainda, lógico que a gente ficou muito feliz pelo resultado.
talvez a gente entenda que tem coisas ainda dentro do jogo que erramos, que mesmo sendo uma estreia não podemos errar, né? Agora comemorar hoje, celebrar essa vitória, porque é muito importante. Futebol é um meio de muita pressão. Importante que os meninos relaxem também um pouco hoje e a partir de amanhã começar a preparar a equipe para o jogo contra o Boa Vista. Agora é Emanuele Ribeiro, do Globoesporte.com. Boa noite, Emanuele. Boa noite Zé, parabéns pela estreia, pela vitória. Você falou há pouco dos meninos que no ano passado tiveram alguns problemas, acabaram sendo colocados no fogo, digamos assim, e esse ano também o Vasco vai precisar deles e eles começam bem a temporada. A gente viu o Ulisses, o Juninho, o Peck, que hoje fez uma grande partida, depois teve o Figueiredo, o Riquelme, enfim. Como que você vê o uso desses meninos nessa temporada? O que você planeja para eles, até para essa questão da confiança e da recuperação? Obrigada. Oi, Emanuele, obrigado, boa noite. Sem dúvida, o trabalho que é feito nas categorias de base do Vasco é de excelência, né? Nós temos aqui ótimas pessoas que pensam a base com a cabeça bem atual, né? Conhecemos a base por muito e tem a ajuda hoje do Carlos Brasil e do Eduardo Húngaro, que ficaram por muito tempo nessa transição. E a gente sabe que a transição profissional, base profissional, sub-20 profissional, ela tem muitas armadilhas, né? Mas também tem muitas responsabilidades no futebol brasileiro. É muito comum o atleta ser colocado no fogo e ter que dar resultado de imediato. E o que a gente quer é proteger os nossos atletas sem ser paternalista, mas a gente quer proteger os nossos atletas, porque temos certeza que eles têm condições de responder àqueles estímulos que nós estamos dando a ele, né? Então hoje fiquei muito feliz em ver o Ulisses, depois de quase 2-3 anos nesse entra e sai, né, pouco sendo efetivo. Ele estava um pouco tenso na partida, natural. O Juninho fez uma partida, se eu não me engano, é a primeira partida no profissional que ele inicia e termina. Foi coroado com um gol também muito bonito, mas fez uma partida também bem tolerável, né? Acima da média, que talvez a gente esperasse do jogador. Ainda precisamos corrigir bastante coisa nele também, mas especificamente eu fiquei muito feliz pro rendimento dele. O PEC já tem mais números constantes no profissional, mas hoje mostrou que pode ser uma peça fundamental para a nossa temporada. Depois entrou o Figueiredo, que vem numa confiança muito grande e realmente confirmou isso, pressionando bastante os zagueiros do Volta Redonda e ajudando também na recomposição. Também tivemos felizmente, pouca participação do João, né, Laranjeira, e eu acho que o torcedor do Vasco tem que dar... A Riquelme também entrou. Acho que a gente precisa dar carinho para esses jogadores sem ser paternalismo, porque a verdade é que o futebol profissional ele exige que o atleta se amadureça e se transforme muito rápido, né? Ainda mais num clube que vem pressionado como é o clube do Vasco. A torcida, a gente entende que quer muito ver as coisas acontecerem, mas se tratando da rapaziada, dos meninos, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, que eles vão dar bons frutos ao clube. Agora o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André, a todos da Vasco TV. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Zé, entrando um pouco no assunto do Juninho e do time do Vasco, hoje o Juninho foi muito bem e você utilizou, não sei se você teve essa conversa com ele, ele conseguiu quebrar muitas vezes a linha no meio-campo, principalmente da equipe do Volta Redonda. Com isso, você conseguiu dar descanso para o Nenê, né, que é um jogador mais experiente, e o Vasco conseguiu criar muitas oportunidades. 4 gols, o Vasco fez 4 gols, tá certo? Poderia ter feito mais. Essa é uma estratégia do Vasco. Você vai utilizar mais vezes esse tipo de estratégia com a equipe do Vasco, os jogadores atuando com profundidade, tipo o Everton, atuando muito bem pelo lado direito, junto com o Peck, o Nenê conseguindo
produzir jogadas, descansando mais no meio-campo e, assim, para os centroavantes da equipe, né, Zé? Obrigado, boa noite e parabéns mais uma vez pela vitória. Boa noite, Eduardo. Realmente o Nenê é um jogador que ele acaba ajudando muito nas fases do jogo, principalmente quando ele tem mais espaço para jogar, né? E certamente, entendendo isso, a gente cria algumas movimentações para que ele possa se render mais aonde ele gosta, né? Próximo do gol, achando assistências, finalizando e com boa chegada na área, além de todo o carisma que ele tem e de toda a liderança que ele tem, né? Então ajuda muito os meninos. Hoje eu pensei em algum momento tirá-lo da partida para preservá-lo para o próximo jogo. Ele que teve Covid no início do ano, ou seja, perdeu praticamente 7 dias de pré-temporada, mas mesmo assim mostrou a condição que fez ele chegar com a idade que tem ainda produzindo, né? Ele realmente é um exemplo para todos nós, para os jogadores principalmente, mas por toda a simbologia que ele tinha e como ele estava bem na partida, a gente resolveu mantê-lo os 90 minutos, né? Agora, o importante também é o trabalho dos atacantes. Nós entendemos que o futebol necessita de equilíbrio e esse equilíbrio começa lá na frente. Hoje o Nenê se doou, fez a parte dele. O Raniel também muito bem na questão da pressão do adversário, quebrando a primeira linha, podendo sustentar um pouco a bola. O Figueiredo entrou também com essa mesma função, e mesmo não sendo especialista, tanto o Isaac pelo lado esquerdo como o próprio João Laranjeira conseguiram fazer aquilo que a gente pediu para eles, né? Então, tá todo mundo de parabéns pela entrega. Certamente o rendimento ainda tem muito a melhorar, tem muitas coisas para consertar em todas as fases do jogo, mas o jogo é que vai dando essas medidas para a gente e dizendo onde a gente precisa atacar mais no dia a dia no treinamento, né? Agora é poder descansar do jogo de hoje e preparar a equipe para o próximo jogo contra o Boa Vista. Agora o Rafael Fernandes, do Vasco Notícias. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Parabéns pela reestreia com uma grande vitória. Queria te perguntar, Zé, sobre a atuação dos laterais. O Everton, muito acionado pelo lado direito, participou da jogada do primeiro gol, né? Fez a jogada que o Peck acabou concluindo. E do lado esquerdo, o Edmar um pouco mais comedido atrás, né? Um pouco mais resguardado para a marcação. Queria te perguntar para você analisar a atuação dos laterais, a importância dos laterais no seu time, e também para que você pudesse explicar, porque na temporada passada o Riquelme foi um dos destaques do Vasco, mesmo numa temporada abaixo da expectativa do Vasco, o Riquelme foi um dos destaques. E agora você começa a temporada com o Edmar de titular e o Riquelme no banco. Então queria que você pudesse analisar a atuação dos laterais e explicar essa opção, pelo menos inicial na temporada, pelo Edmar do lado esquerdo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Olha, o Edmar e o Everton já têm um conhecimento, né, um entrosamento natural por terem vindo da mesma equipe, o RB Bragantino, né? É um clube que a gente tem uma parceria interessante e são dois jogadores que sempre trabalharam no alto nível, né? O Edmar tem uma carreira só por equipes grandes, equipe de camisa. O Everton está começando a sua carreira no profissional, a gente apostou e vai apostar nele porque é um jogador que tem muita capacidade física, logicamente que ainda está em evolução na sua formação, a gente está já atacando isso também. Eu acho que o entrosamento deles acaba sendo natural, além de algumas estratégias que a gente tem no campo para tentar aproveitar o máximo a característica dos dois. Hoje, por a gente não contar com o Matias Galazza e o Matheus Barbosa, quando a gente perdeu o Yuri, a gente sabia que ia ter dificuldade para trabalhar com dois homens à frente da zaga. Só o Juninho, que é um jogador que, como eu falei, ainda não tinha jogado uma partida, esse era o temor. E o Edmar, no momento da contusão do Yuri, surgiu como uma ideia. Confesso, nós não trabalhamos com ele na frente da linha da zaga, a não ser no posicionamento ofensivo da equipe. Mas ele rapidamente entendeu, sabia o que tinha que fazer e foi muito, muito fácil para que ele pudesse entender o final do jogo, né? Feliz por eles dois poderem ter atuado bem e agora dar continuidade. A próxima partida possivelmente já teremos a volta a estreia do Matheus Barbosa
e do Galarza. Então a gente passa a ter mais opções no setor. Vamos agora ao Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, queria que você falasse sobre o Raniel. Primeiro jogo, primeiro gol. Um jogador que veio com muita desconfiança, mas você até conversou com ele antes da contratação. E esse gol de hoje dá confiança para ele para o restante da temporada? E também hoje saiu a informação do volante Bruno Gomes tendo colocado o Vasco na justiça. E aí o Nenê até essa semana falou: o Vasco tem que precisar de jogadores que querem continuar no clube, que aceitem o desafio de colocar o Vasco de novo na Série A. Se você tivesse como conversar com o Bruno Gomes, o que você falaria para ele? Ô Zé, boa noite. Bom, uma pergunta difícil, né, Emerson, para ser respondida, né? Raniel é um atleta com alta qualidade técnica, um jogador que conhece bem o espaço onde atua, faz ataque ao espaço também com muita facilidade, um jogador que está se mostrando muito dedicado no dia a dia. A conversa que eu tive com ele por telefone antes da gente fazer a proposta foi definitiva para que eu tomasse a decisão de apostar, mesmo sendo um jogador que tinha certa desconfiança. A gente sabia que isso ia acontecer, mas eu torço muito por ele, especificamente para que ele possa recuperar a carreira dele, porque certamente é um potencial muito grande. E ele está muito focado, tomara que esse gol aumente ainda a confiança dele nos treinamentos. Parece que já está no Vasco há algumas temporadas, totalmente ambientado com os companheiros, com local de trabalho, um jogador que tem um alto astral muito grande no seu dia a dia, participa no vestiário, participa na bola parada, participa na organização da equipe, ou seja, todos os aspectos que um treinador precisa para ter confiança num jogador, ele tem. E agora, a sequência, logicamente, eu falo para todos eles, são eles que vão me dar os sinais de quem precisa e necessita de uma sequência, mas no que depender de confiança minha, o Raniel vai estar jogando aí sempre. Sobre a questão do Bruno, complicado falar, né? Nós conversamos pelo menos 2 oportunidades com o Bruno, não só eu, mas também o pessoal da direção, e falamos da importância dele vestir a camisa do Vasco, terminar a fase de formação dele, que eu acho que ele ainda é um atleta que está em formação, mas infelizmente ele e quem está ao seu redor decidiram por isso. Não tem essa informação, se entrou na justiça, por que entrou, mas é uma pena, é um jogador de muita qualidade também, eu gostaria muito que ele tivesse aqui, mas certamente essa é a ideia, tem que estar aqui com a cabeça no Vasco da Gama, senão realmente a gente não pode perder, a dar espaço, tirar espaço de outro atleta que ele está aqui com um jogador que não quiser. Tomara que ele possa acertar, seguir a carreira dele, seguir a vida dele, porque eu não desejo mal a ninguém, quem sou eu para julgar a vida de qualquer outra pessoa, mas realmente é aquilo que eu falei, jogadores que vão estar no Vasco esse ano, eles vão querer estar aqui. Os 11 que vão entrar no campo apenas vão ser a representatividade do nosso elenco todo. Então, a ideia está sendo passada, eles estão comprando essa ideia, tomara que a gente consiga encontrar bons resultados para que isso possa se perpetuar e crescer cada vez mais. Agora o Joel Silva, do Jogada 10. Boa noite, Joel. Boa noite, André Marques, boa noite a toda a rapaziada da Vasco TV, boa noite, Zé Ricardo, mais uma vez é um prazer estar falando com você. Queria que você falasse um pouco sobre a partida do Vasco, porque na última coletiva, né, você foi questionado em relação ao Vasco ser o patinho feio, e você foi muito sincero ao dizer que de fato o Vasco é tratado assim, né, e eu concordo com essa sua opinião também. Então, como o jogo foi se desenrolando, 3-0 no primeiro tempo, queria que você falasse se isso você estava esperando, mais uma opinião mais sua do que propriamente da análise do jogo. Era o que o Zé Ricardo técnico está trabalhando, que sabe que vai ser difícil, colocar 3-0 no placar contra uma equipe que você disse que é muito difícil, de fato, Volta Redonda é um dos melhores clubes de menor investimento do campeonato. Então eu queria que você falasse um pouco isso. É mais uma questão do profissional que está ali batalhando, lutando, até fugindo um pouco da análise, mas essa questão mesmo sua, emocional mesmo. Caramba, tá 3-0 numa estreia. Isso quer dizer que a temporada vai ser boa, vai ser leve. O que você sente depois desse primeiro jogo, principalmente do jeito que ele foi construído o placar? Obrigado.
Oi, Joel, boa noite. Sem dúvida, com muita sinceridade, não esperava um resultado desse. Sabia que o jogo ia ser difícil, como foi, apesar do placar, né, a diferença. Eu acho que o placar, a gente fala isso quando acontece o contrário, o placar foi surpreendente na questão numérica, mas eu também acho que é normal, num primeiro momento, todas as equipes estreando numa competição. Acho que o Volta Redonda acabou começando a partida muito bem, pressionando a gente, mas abriu alguns espaços para a gente também fazer a nossa transição. Tínhamos a estratégia de deixar o Peck um pouco mais solto, que ele é um jogador que consegue fazer a recomposição e também chegar na frente com muita facilidade, um jogador leve. Acabou dando certo, mas certamente 3-0 não esperava, assim como não esperava também tomar o primeiro gol numa bobeira nossa, mas também falta a comunicação, entrosamento, que isso vai sendo dado decorrer da temporada. Sobre ser um patinho feio, como eu falei na coletiva, não incomodar incomoda, mas enfim, a gente sabe que é uma realidade dura que a gente está vivendo, e com a força da nossa torcida, que inclusive foi um ponto extremamente positivo. No vestiário, eu trocando de roupa, os jogadores já tinham saído para aquecer, eu escutei a torcida cantando forte, não imaginava que a frente do nosso banco tivesse completamente tomada ali, também bastante gente nas sociais, uma torcida que empurrou durante o tempo todo, e isso eu nunca tive dúvida, que se a gente mostrar o que eles querem, principalmente a identidade com ela, a gente vai ter ela do nosso lado. Os resultados nem sempre vão vir, mas se a gente mostrar isso, a gente vai se aproximar dos resultados, né? Agora, o futebol não é feito só com doação, tem que ser feito com doação, mas também com estratégia, com organização, e foi o que eu falei com eles. Do pouco que temos que ser 100% naquilo. Que treinamos e que planejamos para jogar contra uma equipe como muito bem trabalhada, como Volta Redonda. E fiquei feliz pelo resultado, mas sabemos ainda que precisamos evoluir em todos os aspectos do jogo em si. E para a gente fechar a entrevista coletiva, o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Zé, queria que você falasse um pouquinho de quem não jogou, mais especificamente do Vitinho, se você já tem uma expectativa de quando você vai poder contar com ele, e o que você esperava da equipe com ele, e o que a equipe apresentou que mais te agradou no sentido ofensivo. Teve um lado direito mais leve, até o gol que o Nazário participa, ele participa pelo lado direito, né? Queria que você comentasse o terço final, como vocês costumam dizer, sem o Vitinho, e como se desenhou agora, o que você viu de diferente. Obrigado. Valeu pela pergunta, Felipe. Boa noite. O Vitinho é mais um jogador com essa característica, né? Leve, que tem boa relação com a bola, pode jogar em 2, 3 posições, do meio para frente, até numa situação mais aguda, vindo fazer um segundo homem de meio de campo. Então a gente queria dar leveza para a nossa equipe, velocidade para chegar no ataque, mas sem que a gente perdesse o controle do jogo, mas sem que a gente perdesse a nossa marcação, né? E vem treinando muito bem, infelizmente se machucou, provavelmente essa semana aí a gente vai ter uma previsão mais exata, vou deixar isso aí pelo departamento médico anunciar para vocês, mas quem entrou, no caso o Peck de um lado, o Bruno Nazário do outro, fizeram isso também com muita maestria, né? Trabalharam bem a bola, o Bruno está voltando à forma física dele, o Peck um pouquinho mais leve ainda, mais solto, e a gente tinha muita certeza que se encaixasse no jogo, principalmente do Peck, a gente ia ter escape pelo lado direito, e que a gente ia ter controle do jogo quando chegasse a bola no ataque. Essa era a nossa preocupação, porque entendia que a equipe do Volta Redonda iria nos pressionar por tudo aquilo que a gente já comentou aqui na entrevista, por estar mais tempo, por ter jogadores ofensivos, boa capacidade de recomposição dos 2 homens de beirada, 2 atacantes com velocidade também. A nossa preocupação era passarmos a primeira barreira de marcação do Volta Redonda, e aí sim, com a organização de dentro do campo do Volta Redonda, criar oportunidades. E conseguimos, algumas vezes, chegar bem, finalizar bastante. No final do jogo até tivemos 2 oportunidades para o Isaac. Mas, enfim, feliz. Aqueles atletas que não entraram, né, são jogadores que ainda
que ainda vão ter as suas oportunidades, sem dúvida. Nosso elenco não é um elenco muito longo, é um elenco até curto, por isso ainda buscamos 2, 3 nomes para esse Campeonato Carioca, e quem sabe para o brasileiro mais 2 ou 3 nomes também, mas aqueles que estão aqui estão correspondendo, os meninos estão com muita vontade de acertar, de aprender, e com isso a gente entende que consegue seguir o trabalho de uma forma onde a cara do Vasco fique bem evidente, o tipo de jogo que o Vasco quer fique bem evidente. Professor Zé Ricardo, mais uma vez, parabéns pela vitória e nos encontramos sábado em Vasco e Boa Vista, hein? Um abraço. Um abraço, boa noite a todos, até sábado. Valeu, fechando a entrevista coletiva, Vasco 4, 2 para o Volta Redonda, sábado tem Vasco e Boa Vista, 9 da noite em São Januário, às 7 o pré-jogo da Vasco TV. Um abraço, gente, boa noite.